Por mais que você ame uma franquia de jogos e qualquer coisa que seja derivada dela, sempre terão coisas que vão te incomodar ou até mesmo te irritar. Como por exemplo nas fases aquáticas do Sonic, e você tem um tempo limitadíssimo para fazer 1 trilhão de coisas. E aí vem aquela música que consegue fazer mais suspense que a vinheta do plantão da Globo. Ou quando alguém te prende em algum combo no Mortal Kombat ou no Street Fighter. E aí só resta pegar a pipoca e um refri e assistir sua épica e dolorosa morte. E eu nem preciso falar nos espinhos que tem no Mega Man, né? Mas coisas irritantes também acontecem em Pokémon. E não só nos jogos, mas em geral. E você, fã de Pokémon, já deve ter, mesmo que por um momento, ativado o botão de raiva e xingado muito no Twitter com algumas situações malditas que parece que colocaram lá só para te irritar. Obviamente são coisas que fazem parte do jogo e que devem estar ali, mas não quer dizer que gostamos que elas estejam ali. E no vídeo de hoje eu reuni 10 coisas que são irritantes na franquia Pokémon. Em 10º lugar, repel versus cavernas. Andar nas cavernas sem repel pode ser um grande chute no saco, ainda mais quando você sabe que esse chute será certeiro. Se existe algo irritante no mundo Pokémon, com certeza é você ser literalmente minado por Zubats, Geodudes, Onix ou qualquer Pokémon que esteja em uma caverna. O pior nem é isso, o pior é que você não tem nem a chance de respirar, mesmo por um segundo, pois ao sair de uma batalha, você em seguida vai acabar entrando em outra. Procurar um item importante dentro de uma caverna? E quando você passa por centenas de Pokémon para pegar aquele item que está em um local de difícil acesso, e aí você descobre que depois desse sofrimento todo, era uma simples poção. Então, se você estiver sem repelente, não é muito aconselhável entrar nessas cavernas, ao menos que você sinta prazer nesse tipo de situação. Então, não entre em caverna sem Em 9º lugar, evasiva. Uma coisa que dificilmente vemos ser usada no competitivo, mas muito comum e irritante durante o modo história, é o uso excessivo de movimentos que aumentam a esquiva. O sujeito que programou aqueles treinadores para obrigar os Pokémon a usar esses tipos de movimento, com certeza não merecem o prêmio Nobel da Paz. O Pokémon se bufa tanto que é impossível sequer tocar nele, e você fica lá, sofrendo igual um pateta, falhando miseravelmente com cada movimento. Se isso não é irritante, eu não sei o que é. Em 8º lugar, pescadores. Bom, qual é a sua sensação ao ver essa imagem? Se foi de desespero, bate aqui. Não tem coisa pior que você estar contente rumo à próxima cidade, esperando explorar e conhecer mais e mais, e aí se deparar com uma fila de pescadores que vão fazer de tudo para impedir que você passe por ali. O pior não é isso, o pior são os que usam um time todo de Magikarps. Por quê? Se você for me parar, pelo menos me pare para um desafio. Não faça isso com a gente, porque eu não fiz nada pra vocês. Sério, peguem esses Magikarps e enfiem no... Em 7º lugar, Ash e a Pokédex. Vamos sair um pouquinho dos jogos e vamos praticar um bullying de leve no protagonista mais amado de todos os tempos. Sim, o Ash. Velho, eu amo o anime e costumo defender ele sempre com argumentos sólidos e que fazem sentido. Mas se tem uma coisa que é irritante no anime, é quando o Ash encontra um Pokémon que ele já capturou e volta a olhar na Pokédex para ver quem é esse Pokémon. Me explica por que ele faz isso. Não, na verdade, esse nem é o maior dos problemas.
O maior dos problemas é quando ele encontra um Pokémon que ele já capturou e reage como se nunca tivesse visto ele. Não é à toa que você tem fama de quem esquece dos seus Pokémon, Ash. Se eu consigo lembrar dos Pokémon, você também consegue. Mas seguindo pela lógica do bagulho, seria para mostrar para os novos telespectadores esses Pokémon. Mas poxa, o Ash sempre tem um acompanhante que possui uma Pokédex também. Então deixa para esses caras as reações e tudo mais a respeito desses Pokémon. Sério, o Ash não precisa ser tão burro assim. Em sexto lugar, o Pikachu do Ash. De novo. Bom, eu já fiz um vídeo recentemente falando de como o Pikachu do Ash não faz o menor sentido no mundo Pokémon. Mas não tem como não trazer ele para esse vídeo também. Velho, como não se irritar com ele batendo de frente com o Latios e ele perdendo para um Snivy nível 5. Ou como não se irritar com ele perdendo para um Lucario recém-evoluído e ganhando de um Mega Lucario. Esse Pokémon consegue passar as barreiras de qualquer senso de lógica. E com certeza é um ser para ser estudado por todos os professores e cientistas desse mundo. Chega a ser frustrante quando o Ash joga o Pikachu no campo de batalha, porque de fato você nunca sabe se ele vai ganhar ou vai perder. Enfim, Pikachu fica em sexto lugar. Em quinto lugar, ataques negativos que nunca funcionam. Tá bom, a lista chegou na metade, saca só quanta coisa irritante. Mas sem dúvida alguma, essa merece estar por aqui. Sabe quando você usa confusão no Pokémon adversário e ele parece que não tá nem aí pra esse movimento? A confusão chega até a acabar e o efeito nem surtiu nele. Mas aí, se é em você, sai de baixo. Funciona uma vez, funciona 2 vezes, funciona 3 vezes, funciona 4 vezes, funciona 10.000 vezes. E se duvidar, vai funcionar mesmo se você tiver sem confusão. Paralisia então nem se fala. No Pokémon adversário praticamente não muda nada. Mas se for em você, fica 10 turnos paralisado só assistindo o negócio acontecer. E eu também nem preciso falar das chances de você conseguir congelar o adversário contra o adversário conseguir te congelar. Pois é, você vira um verdadeiro sorvetão da batalha. Porque é isso que vai acontecer com você. Sorte, azar, não sei. Mas que é irritante, com certeza é. Em quarto lugar, ficar preso em uma batalha. Acho que pior que entrar em uma caverna sem repel é você entrar em uma batalha e não poder sair dela. Seja por habilidade, item ou movimento. Não tem coisa pior que alguém te prender em uma batalha e você ficar lá igual um louco, sem poder fazer absolutamente nada, causando um dano medíocre ou simplesmente assistindo a sua morte. Quando isso acontece, dá vontade de jogar o console pela janela, e o pior é quando você tá com pressa para fazer determinada coisa. Mas aí, nope, daqui você não sai. Eu já confesso que até capturei Pokémon porque eu queria sair da batalha, mas eu tava com muita preguiça de batalhar com ele. Eu sei, eu fui preguiçoso, mas a situação foi irritante demais. Em terceiro lugar, o Pokémon Shiny que você não consegue capturar. Ok, não tem coisa pior que você achar um Shiny e ele, por algum motivo, ir embora. Ou você matar ele sem querer. Ou até mesmo ele usar algum movimento de autodestruição. Velho! Isso é muito chato. Você passa o dia inteiro numa maratona nervosa de tentativas frustradas para encontrar um Pokémon que vai fazer a diferença na sua vida, vai te dar orgulho e tudo mais. E bum! O mundo, o Pokémon, a sua vida vai contra você e diz: Shiny? Hoje não, colega. Eu tive o desprazer de viver isso ao vivo quando eu tinha esquecido um item chamado Rock Helmet em meu Glaceon e eu estava procurando um Shiny Reshiram por soft reset. Eis que o Shiny Reshiram aparece. E adivinha o que aconteceu? Não! Ele tava... Não! Ele
falei que ia dar... Em segundo lugar, Pokébola Troll. Falando em Shinies que costumam nos trollar, pior que isso é a Pokébola, que foi configurada com um único intuito de trollar o treinador. Tem coisa pior que você está jogando de leve, numa nice, até encontrar um Pokémon lendário e a Pokébola se mexer 3 vezes e rolar aquele climão de suspense e mistério e... Nope, você não vai me capturar hoje. Isso é irritante pra caramba. O pior é quando você faz a estratégia perfeita. Coloca o Pokémon com algum status negativo, deixa ele com um risquinho vermelho de HP, e aí é só partir pro abraço e começar a usar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mil Pokébolas. E aí só sobra uma. E você solta ela. E na terceira mexidinha da Pokébola... Não. Você não vai me capturar. E agora, o que todo treinador odeia com todas as forças do mundo. E em primeiro lugar, senhoras e senhores... movimentos de recuperação. Na minha opinião, uma das coisas mais irritantes do mundo Pokémon é quando você está prestes a derrotar um Pokémon e ele começa a se recuperar. E eu nem preciso dar muitos exemplos. Se você já batalhou com a líder de ginásio, Whitney, você provavelmente conhece a sua Miltank. Whitney é considerada um dos líderes de ginásio mais FDP em Pokémon. Chega a ser escroto a estratégia que ela usa em ficar se curando e depois provocando dano. Você começa uma batalha com 10 anos, tá ligado? E termina com 60. Você tá entendendo? Pior que isso, são os treinadores do competitivo que fizeram a lição de casa da Whitney e utilizam esse tipo de estratégia para ganhar. Os conhecidos Stall Battles, onde você usa um único Pokémon para ficar se curando toda hora e levando aos poucos o time adversário. Bem lentamente, quase parando. Pois é. Existe um grande debate na comunidade competitiva sobre ficar usando essa estratégia de stall, principalmente em eventos presenciais, onde come uma boa parcela de tempo do evento com esse tipo de batalha. Mas confesso que eu mesmo já fiz isso e na hora do tudo ou nada temos que apelar para o que temos, certo? Mas que é irritante, principalmente quando acontece contra você, com certeza é. Como fã da franquia Pokémon, confesso que esses elementos são legais, mas só com os outros, e não comigo, afinal, no dos outros é refresco, né? Mas essa com certeza é uma das essências de Pokémon, e sem elas, talvez o jogo não seria da mesma forma. Diga aí nos comentários o que mais irrita você na franquia Pokémon. E claro, leve esse vídeo na esportiva, nem sempre iremos compartilhar da mesma opinião. Camaleão vai ficando por aqui, um forte abraço, e a gente se vê logo logo. Fui. Eu amo o anime e costumo defender ele sempre com argumentos sólidos e que fazem sentido. Mas se tem uma coisa que é irritante no anime, é quando o Ash encontra um Pokémon que ele já capturou e volta a olhar na Pokédex para ver quem é esse Pokémon. Me explica por que ele faz isso. Não, na verdade, esse nem é o maior dos problemas. O maior dos problemas é quando ele encontra um Pokémon que ele já capturou e reage como se nunca tivesse visto ele. Não é à toa que você tem fama de quem esquece dos seus Pokémon, Ash.
Se eu consigo lembrar dos Pokémon, você também consegue. Mas seguindo pela lógica do bagulho, seria para mostrar para os novos telespectadores esses Pokémon. Mas poxa, o Ash sempre tem um acompanhante que possui uma Pokédex também. Então deixa para esses caras as reações e tudo mais a respeito desse... Eu não sei o que é. Em oitavo lugar, pescadores. Bom, qual é a sua sensação ao ver essa imagem? Se foi de desespero, bate aqui. Não tem coisa pior que você estar contente rumo à próxima cidade, esperando explorar e conhecer mais e mais, e aí se deparar com uma fila de pescadores, que vão fazer de tudo para impedir que você passe por ali. O pior não é isso, o pior são os que usam um time todo de Magikarps. Por quê? Se você for me parar, pelo menos me pare para um desafio. Não faça isso com a gente, porque eu não fiz nada pra vocês. Sério, peguem esses Magikarps e enfiem no... Em sétimo lugar, Ash e a Pokédex. Vamos sair um pouquinho dos jogos e vamos praticar um bullying de leve no protagonista mais amado de todos os tempos. Sim, o Ash. Velho, gostamos que elas estejam ali. E no vídeo de hoje eu reuni 10 coisas que são irritantes na franquia Pokémon. Em décimo lugar, Repel versus Cavernas. Andar nas cavernas sem repel pode ser um grande chute no saco, ainda mais quando você sabe que esse chute será certeiro. Se existe algo irritante no mundo Pokémon, com certeza é você ser literalmente minado por Zubats, Geodudes, Onix ou qualquer Pokémon que esteja em uma caverna. O pior nem é isso, o pior é que você não tem nem a chance de respirar, mesmo por um segundo, pois ao sair de uma batalha, você em seguida vai acabar entrando em outra. Procurar um item importante dentro de uma caverna? E quando você passa por centenas de Pokémon para pegar aquele item que está em um local de difícil acesso, e aí você descobre que depois desse sofrimento todo, era uma simples poção. Então, se você estiver sem repelente, não é muito aconselhável entrar nessas cavernas, ao menos que você sinta prazer nesse tipo de situação. Então, não entre em caverna sem Em nono lugar, evasiva. Uma coisa que dificilmente vemos ser usada no competitivo, mas muito comum e irritante durante o modo história, é o uso excessivo de movimentos que aumentam a esquiva. O sujeito que programou aqueles treinadores para obrigar os Pokémon a usar esses tipos de movimento, com certeza não merecem o prêmio Nobel da Paz. O Pokémon se bufa tanto que é impossível sequer tocar nele, e você fica lá, sofrendo igual um pateta, falhando miseravelmente com cada movimento. Se isso não é irritante, por mais que você ame uma franquia de jogos, e qualquer coisa que seja derivada dela, sempre terão coisas que vão te incomodar ou até mesmo te irritar. Como por exemplo, nas fases aquáticas do Sonic, e você tem um tempo limitadíssimo para fazer 1 trilhão de coisas. E aí vem aquela música que consegue fazer mais suspense que a vinheta do plantão da Globo. Ou quando alguém te prende em algum combo no Mortal Kombat ou no Street Fighter. E aí só resta pegar a pipoca e um refri e assistir sua épica e dolorosa morte. E eu nem preciso falar nos espinhos que tem no Mega Man, né? Mas coisas irritantes também acontecem em Pokémon. E não só nos jogos, mas em geral. E você, fã de Pokémon, já deve ter, mesmo que por um momento, ativado o botão de raiva e xingado muito no Twitter com algumas situações malditas que parece que colocaram lá só para te irritar. Obviamente são coisas que fazem parte do jogo e que devem estar ali, mas não quer dizer que